Muito bom dia, é um prazer receber aqui cada um de vocês que está acessando o nosso vídeo na TV JuVV. Você é muito bem-vindo porque hoje nós estamos começando um projeto muito importante para a nossa igreja, que é os 10 dias de oração. E a partir de hoje, a cada dia desses 10, vai ser postado um vídeo com uma reflexão transmitida por um convidado especial. Cada dia dessa semana nós vamos falar sobre um assunto principal, cujo título é Vida Plena. E hoje, como primeiro convidado dos nossos 10 dias de oração, nós temos aqui conosco o pastor Rafael, que é um dos pastores da igreja do JuVV. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo a este projeto muito lindo, onde as pessoas dedicam 10 dias do início do ano para orar e para aprender sobre coisas espirituais para o seu crescimento e para o crescimento da igreja. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, que essa seja uma jornada de experiência e crescimento espiritual para todos nós. Né? Amém. O tema de hoje é o crescimento espiritual, crescimento integral em todas as áreas do ser humano. Quando nós lemos a experiência que Jesus teve no crescimento dele lá em Lucas 2,52, eu convido você a abrir a sua Bíblia e vamos ler juntos. Lucas 2,52 diz o seguinte: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em 4 áreas específicas aqui. Ele crescia em sabedoria, o conhecimento que ele adquiria diariamente através do estudo, os ensinos que ele recebia da sua mãe. Também estatura, ou seja, nos quesitos físicos, e graça diante de Deus e dos homens. Ele tinha um crescimento social e crescimento espiritual que ia um junto com o outro. Nós somos convidados hoje como cristãos a ter essa mesma experiência e crescer integralmente nessas 4 áreas. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre a experiência de Daniel, o profeta. Ele foi levado quando ainda jovem para a Babilônia, e estando lá, ele provavelmente sofreu um grande trauma físico. Né? A Bíblia chama lá no capítulo 1 de Daniel, versos 3 e 4, que ele era eunuco. Provavelmente ele tenha passado por um processo de castração. Com certeza tinha sido para ele uma situação muito difícil, um trauma físico tremendo. Com certeza os traumas que vieram junto com isso estavam relacionados com a sua autoimagem e talvez depreciação própria. Mas ainda assim ele foi resiliente. Nós vemos que as atitudes dele ao longo da história contada no livro de Daniel mostram que Daniel foi uma pessoa bastante resiliente fisicamente falando. Então lá em Daniel capítulo 1, verso 8, nós vemos um exemplo bastante interessante, uma decisão firme que ele tomou no coração. Convido você a abrir a Bíblia também, Daniel 1:8, e vamos ler juntos. O texto diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E quem conhece bem a história bíblica sabe que o resultado dessa decisão foi bastante interessante. Depois de alguns dias do primeiro teste, eles já estavam diferentes, mas depois de 2 anos, que foi o período que eles passaram de preparação física, quando o rei fez o teste com eles, ele e os amigos foram encontrados melhores em conhecimento e em sabedoria que todos os outros que estavam na Babilônia, todos os outros jovens que estavam passando pelo mesmo processo na Babilônia. Então esse trauma físico foi vencido. Né? Apesar de todas as circunstâncias da possível castração, ele viveu como alguém resiliente e venceu essas dificuldades. Com certeza, um segundo trauma que ele tenha passado foi o trauma emocional. O fato de ser levado escravo, passar vários dias caminhando desde Jerusalém até as terras da Babilônia, que não era um trecho fácil. A pessoa provavelmente estava acorrentada e caminhava atrás dos animais, e no deserto, com pouca água, pouco alimento. Então o sofrimento foi bastante grande. Outro aspecto foi o fato deles estarem longe da família, longe do lar, longe da cidade que eles estavam com os amigos. A perda foi muito grande. Então esse trauma emocional foi algo que ele também viveu.
Mas mesmo assim, ele teve algo bastante interessante, nós vamos ver mais adiante. Um segundo trauma, ou talvez um terceiro, melhor dito, um terceiro trauma, foi o trauma espiritual, com relação à fé. Ele estava sendo levado a um lugar onde os deuses eram completamente diferentes ao Deus de Israel. As práticas religiosas eram completamente diferentes às práticas da fé de Israel. E tudo aquilo que eles acreditavam estava sendo, então, desafiado. Então, eles viveram o desafio de serem fiéis a Deus dia tras dia. Até na escolha de novos nomes, os nomes que foram dados a eles, os amigos, foram nomes que desafiavam o nome de Deus. E mesmo assim eles continuaram firmes e pela decisão que tomaram firme no coração, foram fiéis a Deus em todos os aspectos. Um quarto trauma, talvez que ele tenha experimentado, foi o trauma social. A perda de amizades, a perda do contato com a família ou com as pessoas, provavelmente tenha causado algum tipo de tristeza, algum tipo de depressão, talvez até ansiedade. De quando vou rever a minha terra querida? Quando vou rever os meus queridos? Mas sabe o que ajudou ele bastante? Foram as amizades. As amizades que tinham o mesmo propósito. Sadraque, Mesaque e Abednego foram as melhores amizades que ele pôde ter naqueles dias. Sabe, a nossa realidade hoje pode ser bastante parecida à de Daniel. Nós não somos levados cativos a uma terra estranha, mas vivemos desafios dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos desafios diários. Esses desafios podem ser considerados parecidos a esses traumas. Nós aprendemos a lidar com eles, assim como Daniel lidou com cada um deles. Uma das coisas que Daniel fez foi a oração. A oração é a ferramenta mais poderosa que você pode utilizar para conseguir a resposta de Deus. Não existe nada mais poderoso. Logo depois você também pode jejuar. Passar um período, algumas horas, talvez um dia ou mais, em jejum. Pode ser jejum de alimentos, jejum de frutas, ou da forma como você imaginar interessante. Alguns até praticam um jejum digital, com o objetivo de dedicar aquele momento para orar a Deus, colocar a tua vida nas mãos do Senhor e pedir de Deus que Ele dê orientação, que Ele guie nos propósitos dele a tua vida. Também com relação à alimentação saudável. Nós sabemos que a alimentação ela é bastante importante, mas também pode causar problemas quando ela embota a nossa mente. Então, para ajudar-nos nesse processo de crescimento integral, nós precisamos também adotar hábitos saudáveis, inclusive a alimentação. E tomando como exemplo a vida, os amigos, né, de Daniel, um último conselho. Nós precisamos de ter amizades corretas. Pessoas que realmente façam a diferença na nossa vida. Pessoas que tenham a mesma fé que nós, que nos ajudem a vencer as dificuldades e também a confiar no Senhor, a orar conosco, juntos conosco, e que, de alguma forma, nós encontremos nela o Senhor Jesus falando através deles. Nós queremos colocar para vocês um desafio. Esses 10 dias de oração estão começando hoje. E que ele seja um pontapé inicial para esse crescimento integral para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Que a nossa igreja, a nossa comunidade aqui do JUVV experimente esse crescimento integral em todas as áreas, física, emocional, espiritual, social. Que a nossa fé vá em um crescente diário. Que Deus te abençoe. Convido você agora para uma oração. Oramos? Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens feito por nós tantas coisas boas. Nós reconhecemos a Tua mão poderosa agindo nas nossas vidas e o Teu Santo Espírito falando a nós, guiando-nos ao Teu conhecimento. Queremos agradecer também, Senhor, porque através do exemplo do profeta Daniel, dos desafios que ele viveu, nós podemos tirar lições. E assim como Jesus crescia em todas as áreas da vida de maneira harmônica, nós também queremos crescer de maneira integral. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com todos os desafios e a vencer os desafios, Senhor, que se põem diante de nós com o Teu poder. Dá-nos, Senhor, a fé necessária,
Coloca em nós, Senhor, a coragem. Também abre os nossos olhos para perceber a Tua vontade de maneira clara. Fala ao nosso coração todos os dias. Queremos que essa jornada de 10 dias que começa hoje seja uma bênção nas nossas vidas e também um divisor de águas. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. E em nome do Teu Filho amado Jesus pedimos. Amém. Amém. Pastor Rafael, muitíssimo obrigado pela mensagem. Realmente o assunto da saúde integral é algo fundamental para a nossa vida espiritual. E amanhã nós teremos um outro convidado tratando sobre o assunto saúde e princípios. Dr. Gilberto estará conosco e esperamos você para participar com a gente desta reflexão, meditação para melhorar a nossa vida espiritual aqui na TV JuVV. Um grande abraço e até amanhã.